Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. É com essa frase atribuída à inesquecível Madre Teresa de Calcutá que eu dou a boa tarde a todos os irmãos e irmãs da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, rogando a Jesus que continue abençoando as nossas vidas, as vidas de todos os nossos irmãos da humanidade, que nós possamos compreender esses instantes de profundas dificuldades pelos quais a humanidade passa, como uma oportunidade de reflexão, de compreensão e de transformação de todas as nossas vidas. Que possamos compreender que só o amor, só a caridade material e a caridade moral, como estamos estudando nessa tarde, que é o amor exemplificado, serão capazes de transformar os nossos sentimentos e, a partir da nossa própria transformação, nós contribuirmos de maneira efetiva para que o mundo melhore, para que o mundo se cure. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando hoje do capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material e a caridade moral. Começamos, a partir do estudo que o Paulo já nos trouxe, a estudar o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus, transcrita por São Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4, que trata da beneficência, da caridade material, da caridade moral, porém realizadas de maneira simples, como um simples dever, sem qualquer ostentação ou sem qualquer demonstração de virtude da nossa parte, porque, como nós todos sabemos, ainda temos que percorrer um caminho muito longo para a aquisição dessas virtudes. E nós vamos encontrar no item 9, que estamos a estudar também nessa tarde, uma belíssima lição da nossa querida irmã Rosália, proferida na cidade de Paris, no ano de 1860. E eu gostaria de informar aos irmãos, a título ilustrativo, quem seria esse espírito comunicante, a irmã Rosália. E nós temos vários registros de sua passagem iluminada e bondosa pelo nosso orbe. Irmã Rosália foi uma figura importante de Paris do século XIX. Amada e venerada por todo o povo humilde dos bairros miseráveis e esquecidos de Paris, ela ingressou na Ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ela nasceu numa pequenina cidade dos Montes Rurais e depois foi levada para Paris para ingressar nessa Ordem das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Iniciou seu trabalho no bairro de Montfertard, e se transformou em uma benfeitora dessa imensa comunidade, uma das mais pobres da cidade de Paris. Conta-nos os registros históricos que ela regimentava as mulheres de posses de Paris, para as quais ela criou uma denominação como sendo as Damas da Caridade, e a partir dos donativos dessas irmãs, ela adquiria comida, roupas e remédios para aqueles aos quais ela atribuía como sendo os seus filhos. Na Revolução, na França, de 1830 a 1848, que foram levantes ocorridos após a era Napoleão Bonaparte,
em que a França ainda se debatia entre uma nova república e a manutenção da nobreza, nós vamos encontrar a nossa irmã Rosália no fronte de batalha, auxiliando e consolando os moribundos, rogando às autoridades e ao povo que se sublevava naquela oportunidade para que silenciassem suas armas e levando remédios, enfrentando tiroteios, arriscando sua vida para auxiliar feridos e consolar moribundos. No meio do combate, quando pediam a ela para que elas se protegessem, porque eles já a conheciam e a amavam muito, ela dizia: vocês acreditam que eu tenho vontade de viver quando massacram meus filhos? Ela ajudava tanto os oficiais, os soldados que eram feridos, quanto a multidão de rebeldes, os quais ela escondia quando estavam sendo perseguidos pelas forças da ordem. No ano de 1852, ela recebeu a maior honraria francesa, que é a Cruz da Legião de Honra, conferida pelo imperador Napoleão III. E em 7 de fevereiro de 1856, consumida por uma doença e por uma vida sem repouso, ela desencarna em sua casa, cercada dos irmãos e das irmãs humildes, os quais ela auxiliou ao longo de toda a sua vida. É essa nossa irmã que nos traz os ensinamentos a respeito da caridade material e da caridade moral, meus irmãos. Nessa página lindíssima, em que ela vai aos detalhes quando diz da necessidade de todos nós nos preocuparmos com os nossos semelhantes. Repetindo o Evangelho de Jesus, ela nos ensina, através dos seus exemplos, que toda moral, toda doutrina, toda religião se encontram encerradas exatamente nesses dois preceitos que são o amor a Deus e o amor ao próximo. A caridade material e a caridade moral. A necessidade de se fazer ao próximo tudo aquilo que nós desejamos que fosse feito a nós mesmos. E hoje o que nós observamos, meus irmãos, via de regra, é que nós ainda nos encontramos numa situação de nos preocuparmos muito com as nossas necessidades. Nós preocupamos muito com as nossas buscas, quando muito nos preocupamos com as buscas dos nossos familiares, com os desafios daqueles que amamos, que fazem parte da nossa família consanguínea. Muitas vezes nos esquecemos que tem os outros, e nos esquecemos que esses outros também demandam igualmente de nós os gestos de solidariedade e de amor que nós não podemos esquecer. E é exatamente com base nesse entendimento que o Cristo buscou nos ensinar quando aqui esteve entre nós, é que Emmanuel, numa linda página do livro Passos da Vida, psicografado pelo Chico e ditado por espíritos diversos, nos traz aqui uma frase com a qual eu busco aqui ilustrar o nosso estudo dessa tarde. Quando ele pergunta: e os outros? Quando te dirijas ao Senhor, implorando o amparo de que te julgas em necessidade premente, pensa nos outros, naqueles outros que te seguem à marcha, suspirando pelas migalhas das sobras que desperdiças. Rogas tranquilidade e reconforto para os entes amados que te povoam o reino doméstico. Natural assim faças. No entanto, imagina os padecimentos daqueles que vagueiam sem teto. Aguardas a supressão imediata dos males que te fustigam o corpo, amparado pelos melhores recursos da medicina. Justo assim te orientes. Contudo, pondera o suplício dos que agonizam sem assistência
e esperam a própria morte sem a bênção de um leito. Suplicas proteção e segurança para os filhos queridos, acobertados por teu afeto, a fim de que vençam galhardamente as dificuldades do mundo. Compreensível que assim procedas. Recorda, porém, o martírio daqueles outros pais e mães que dariam a vida para arrancarem os filhos do coração ao chavascal da penúria. Queres aumentar os salários e rendimentos que te felicitam os dias para a realização de teus ideais. Razoável, assim te guies. Entretanto, medita nas aflições dos que jazem afundados em pauperismo, para os quais algumas poucas moedas de tuas mãos generosas constituem assunto de base da fé em Deus, entre vibrações de alegria e preces de gratidão. Pretendes aumentar conhecimentos e títulos que te consolidem autoridade e influência, solicitando para isso condição e tempo de conformidade com os teus desejos. Cabível, assim te comportes. Todavia, lembra-te dos companheiros absolutamente desarmados de oportunidade e cultura, para quem uma frase de simpatia ou um socorro da tua parte é uma luz no caminho. O céu te concede mais recursos para que auxilies o próximo que tem menos. Pede à providência divina aquilo que te falta, suprindo quanto possível aquilo que falte aos outros. A vida te ajuda para que ajudes. Deus te dá para que dês. Emmanuel. Meus irmãos, essa página de Emmanuel, por si só, já sintetizaria o nosso estudo dessa tarde. Mas como vocês devem estar ouvindo, estou aqui no ambiente impactado pelo som das andorinhas que já se preparam para a ribação, indo para o hemisfério norte do mundo, com a chegada do outono e do inverno aqui na nossa pátria do Cruzeiro do Sul. Já já elas nos deixarão. E nós então fazemos uma correlação do voo de arribação das andorinhas, que partem para outras oportunidades em hemisférios mais acalentados pela luz do sol e pelo calor do astro-rei, como a nossa própria vida, com a nossa própria vida. Nós também um dia haveremos de, como aves de arribação, sairmos do mundo material e voltarmos à pátria dos espíritos, de onde um dia nós viemos. E aí é importante, meus irmãos, que nós tenhamos em nosso alforje aquilo que um dia a tão conhecida escritora brasileira e festejada escritora brasileira Cora Coralina disse para si mesmo: fechei os olhos e pedi um favor ao vento, leve tudo o que for desnecessário, ando cansada de bagagens pesadas, daqui para frente apenas o que couber na bolsa e no meu coração. Meus irmãos, essa frase fala profundamente em nossas vidas. Confesso para vocês que, fazendo uma reflexão a respeito da nossa própria vida, e é impressionante todas as vezes que estudamos o Evangelho, nós somos obrigados a fazermos uma reflexão que nos remete para o nosso mundo interior, para as oportunidades que nós aproveitamos em minoria, para as oportunidades que nós perdemos em maioria, e chegamos à conclusão que nos tornamos, às vezes, criaturas pesadas por objetivos que não precisávamos ter perseguido, ou por prioridades invertidas ou mal posicionadas em nossas vidas, e, às vezes, refletimos sobre aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Meus irmãos, a vida de uma criatura como essa nossa querida irmã Rosália, nos pedindo que auxiliássemos o nosso próximo, porque a partir do seu relato, ela nos informa que a alegria que ela experimentou ao encontrar no mundo espiritual aqueles a quem na sua última existência ela pôde servir.
E aí ela nos conclama: amai o vosso próximo, amai-o como vós mesmos. Repelindo um desgraçado, estará afastando de vós um irmão querido que vai te auxiliar um dia, quem sabe, na sua passagem para o mundo espiritual, ou que ainda mesmo nesse planeta de dores e de sofrimentos, mas de alegrias e de oportunidades que nós temos, que não são, na realidade, duas situações que se contradizem, mas apenas são fruto das contradições de um mundo de expiação, de provas que nós construímos ao longo das vidas anteriores que nós vivemos e que agora nós obrigatoriamente somos herdeiros, mas com uma oportunidade abençoada de promovermos a sua melhoria e a sua transformação. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós combatamos o egoísmo dentro de nós. O egoísmo que nos impede de sermos melhores, de sermos mais fraternos. O egoísmo que nos compele a pensarmos apenas em nós mesmos, como se a nossa existência se circunscrevesse apenas às nossas vidas, às nossas necessidades, ou quando muito, às vidas e às necessidades dos nossos filhos. Como se os outros, como nos diz aqui o título da lição abençoada de Emmanuel, não se importassem de forma alguma em nossas vidas. Como se nós vivêssemos numa redoma plantada por nós mesmos nesse planeta abençoado que Deus nos deu, nos cercando de oportunidades abençoadas de fazermos o bem com os recursos que muitas vezes nos sobram, que às vezes pesam em nosso alforje e que deveriam ser destinados, ainda que um pouco, para aqueles que nada têm. Mas a nossa irmã, nessa página linda, das mais lindas aqui do Evangelho, né? E que peço licença a todos que me ouvem e que me veem nesse momento para relembrar aqui a minha querida mãezinha, que sempre nos ajuntou, a nós, os seus filhos, nas salas de suas casas, desde quando éramos pequenos. Nos mudamos pouco em Belo Horizonte, mas em todas as oportunidades, nas salas das casas em que morávamos, ela fez questão de nos ajuntar, de nos colocarmos um ao lado do outro e no culto do Evangelho do Lar nos ensinar as lições da caridade, nos ensinar os nossos deveres para com o próximo, exemplificar através dos seus gestos de humildade e de bondade, de solidariedade e fraternidade, que ela sempre tem para com seus irmãos e irmãs aqui na terra, nos instruindo e nos inspirando para que também agíssemos assim. A nossa irmã Rosália, esse espírito abençoado dessa lição, nessa tarde, nos fala também da caridade moral. E nos ensina que a caridade moral, que consiste fundamentalmente em suportarmos uns aos outros, em fazer com que nesse mundo inferior onde nós nos encontremos, nós consigamos exercitar a bênção do silêncio quando somos desafiados pelas criaturas que se colocam em nossas vidas. Ela nos mostra que é um gênero de caridade extremamente importante sabermos calar, sabermos esperar o tempo, aproveitarmos a sabedoria do tempo para que as situações em que muitas vezes nos sentimos vítimas se ajustem, se acertem. E como é difícil silenciar, ainda quando nós estamos errados. Imaginem quando estamos certos. Mas só os sábios aprendem realmente a arte do silêncio, confiando na grandeza dos desígnios de Deus para que tudo se ajuste, para que tudo se acerte, para que o equilíbrio seja restaurado e nós saiamos engrandecidos por um gesto de silêncio. A nossa irmã nos ensina que também é um gênero de caridade nós transformarmos o nosso aparelho fonador
a fim de que ele cumpra os objetivos de falar com proveito, de não zombarmos do nosso semelhante, de não criticarmos o nosso próximo, de aceitarmos a diversidade do mundo, a diversidade dos comportamentos alheios, voltando sempre os nossos julgamentos para nós mesmos e não para o comportamento ou a vida dos nossos semelhantes, que devem importar para nós no verdadeiro sentido de podermos ajudá-los, de compreendê-los, de amá-los, tais quais ou melhor, da maneira que eles são, respeitando todos os nossos semelhantes da exata maneira que eles são. É importante, meus irmãos, que nós não nos esqueçamos de que estamos numa vida aqui que é uma experiência fugidia, passageira. Já já voltaremos para o mundo espiritual, como aves de arribação, procurando um horizonte melhor para as nossas vidas, procurando mais calor para as nossas almas, e, no entanto, é preciso que esse local que nós teremos que fazer por merecer seja construído por nós, da mesma forma que os pássaros constroem seus ninhos, graveto por graveto. Que esses gravetos da humildade, da bondade, da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, da compreensão, da aceitação, do equilíbrio, possam ser juntados devagarinho nas múltiplas oportunidades que a vida nos oferece para podermos comportarmos-nos como verdadeiros cristãos, juntando os gravetos que formarão o ninho que um dia nos abrigará na pátria dos espíritos, para onde iremos, fatalmente, todos nós, algum dia, que só Deus sabe efetivamente quando será. Lembrai-vos, meus irmãos, pede aqui a nossa querida irmã Rosália, de que Jesus disse a todos que somos irmãos, e pensai nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Pensai nos que sofrem e orai. Meus irmãos, essa mensagem fala profundamente em nossos corações, fala profundamente em nossas vidas, fala profundamente em nossas almas. E eu gostaria da maneira que comecei com Madre Teresa de Calcutá, terminar as minhas alocuções dessa tarde a respeito desse sentimento que nos emociona, mas que às vezes nós não conseguimos compreender como que podemos exercitá-lo. Às vezes o nosso egoísmo não consegue fazer com que nós o compreendamos na essência, nos tornando míopes para as imensas oportunidades que a caridade material e moral nos apresentam nessa vida. E nós, lembrando Teresa de Calcutá, que faz para nós uma reflexão que eu gostaria de dividir com os irmãos e com as irmãs nessa tarde, em que ela nos ensina o seguinte: qual é o mais belo dia? O dia de hoje. Qual a coisa mais fácil que nós temos em nossas vidas? Errar. Qual o maior obstáculo que nós enfrentamos? O medo. Qual o maior erro que nós podemos causar a nós mesmos e ao nosso semelhante? O abandono. Qual a raiz de todos os males? O egoísmo. A distração mais bela, segundo Teresa de Calcutá, é o trabalho. Qual que é a pior derrota que um ser humano pode experimentar? O desânimo. Quais são os melhores professores? As crianças. O que nos traz realmente felicidade? Ser útil aos nossos irmãos e à humanidade. Qual o pior defeito? O mau humor. Qual a pessoa mais perigosa que nós podemos encontrar? A mentirosa. Qual o pior sentimento que nós podemos guardar em nossos corações? O rancor. E qual o presente mais belo que nós podemos oferecer a alguém? O perdão. O que é mais imprescindível em nossas vidas?
o lar. Qual a rota mais rápida que nós podemos trilhar? A do caminho reto. Qual a sensação mais agradável que nós podemos experimentar? A paz interior. A proteção mais efetiva? O sorriso. O maior remédio? O otimismo. A maior satisfação que nós poderemos buscar? A do dever cumprido. Quais as pessoas mais necessárias para nós? Os nossos pais. E qual a mais bela de todas as coisas em toda a humanidade? O amor. Meus irmãos, minhas irmãs, é com os ensinos dessa que se tornou a santa da escuridão, que pediu a todos que um dia, se tivessem que chamá-la de santa, que a chamassem da santa da escuridão, porque ela jamais deixaria de estar junto aos necessitados, aos pobres, aos tristes, dos desafortunados, dos esquecidos, em quaisquer lugar que eles estivessem em suas vidas, buscando na escuridão dos seus sofrimentos e trazendo-os para a luz. E nós encerramos, meus irmãos, a nossa rápida manifestação da tarde de hoje, pedindo a Jesus do fundo dos nossos corações que amparem os nossos irmãos e irmãs que sofrem, que auxiliem aqueles que perderam os entes que mais amavam, seus pais, seus irmãos, os seus filhos. Que Jesus possa continuar abençoando a humanidade inteira, dando-nos forças, compreensão, equilíbrio, entendimento, para que possamos entender definitivamente que só o amor haverá de movimentar todas as forças divinas e nos trazer de novo a paz, a tranquilidade, a saúde. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos vocês em seus lares e ampare a todas as vidas daqueles que vocês amam. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, agradecemos mais essa oportunidade de podermos estudar juntos o vosso Evangelho, a vossa Boa Nova, em que podemos refundir os nossos sentimentos, muitas vezes esquecidos, do amor ao próximo, a fim de que possamos voltar novamente para o caminho correto, em que nos preocupamos não apenas com as nossas necessidades, mas com a necessidade ou as necessidades dos nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho que nos ilumina a alma, que nos ilumina os corações. Levai as vossas bênçãos, Senhor, a todos aqueles que se encontram na nossa humanidade, nesse planeta abençoado e maravilhoso que o Senhor governa com tanto amor. Rogai ao Pai, Senhor, que nos abençoe a todos, que nos ampare a todos, em especial a todos que sofrem. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios, a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. E com essa prece, nós estamos encerrando os nossos estudos e reflexões dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, fiquem com Deus. Uma boa tarde.